sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui para mais um encontro ao vivo do canal RG em BR, a nossa live número 54, e é com grande satisfação que eu recebo você aqui no nosso ao vivo do RG em BR. Então, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 19 anos, e aqui você já sabe que você aprende como ser um professor de excelência, que forma ginastas que ganham medalhas mesmo que você não tenha sido ginasta. E o nosso encontro de hoje vai ser um encontro para professores, para treinadores de ginástica rítmica. Então, se você hoje é um pai ou uma mãe que está acompanhando o nosso conteúdo, fique muito à vontade para compartilhar esse link aqui com o professor ou a professora da sua ginasta. E se você é ginasta, saiba que esse conteúdo também é para sua professora, para o seu professor. Então, compartilha com ela e eles vão acompanhando por aqui esse conteúdo especialmente feito para os profissionais. Afinal, eu tenho aqui uma batalha diária pela ginástica rítmica. É uma luta contra a falta de conhecimento que muitas vezes acontece. Ontem eu conversava com uma professora e ela até falou: Val, acontece muito assim de ter muitos professores aqui na minha região, mas ninguém se ajuda em nada. E aí o outro lado da moeda, né? Ontem eu estava observando, né, a comunicação dos meus alunos dentro do grupo específico do time Ginástica Rítmica com Excelência, e lá todo mundo ontem compartilhando, eles estavam animados, né? Então compartilhando contato, exemplo de aula. Então esse compartilhamento é realmente o que eu almejo pela ginástica rítmica. E quando eu fui dormir, né, eu mandei uma mensagem para os alunos lá. Eu falei: olha, a prof tá indo dormir feliz hoje, porque realmente foi um momento muito especial e marcante esse dia, onde os professores estavam lá compartilhando, dividindo, mandando contato de um para o outro para ajudar, e assim é que a nossa ginástica rítmica cresce cada vez mais. Então, é contra a falta de conhecimento a minha batalha. Eu desejo muito que você esteja aqui comigo, que você esteja junto comigo nessa luta para que a gente vença pela ginástica rítmica. E hoje o nosso encontro é: o que será que é preciso desenvolver nas nossas ginastas da GR? Vamos lá. Será que você já passou pela sua cabeça a seguinte pergunta: a minha ginasta é flexível? Muito flexível, então ela tem um potencial muito bom para ginástica rítmica. E aí eu vou te dar um aviso bem importante. Se você já pensou assim, eu preciso te dizer que na ginástica rítmica não basta essa ginasta ser flexível ou ter só expressividade natural. Algo mais é preciso. E para você conhecer mais sobre esse caminho, para levar a sua ginasta ao pódio e entender o que é preciso aí para desenvolver as suas ginastas na GR, acompanhe esse conteúdo até o final, que tem informações importantes por aqui. Maravilha! Você que é professor de ginástica rítmica, com certeza está estudando ou já se formou em educação física, e você sabe que lá a gente desenvolve alguns aprendizados muito importantes sobre a parte física, né, do ser humano no seu desenvolvimento dentro do processo da ginástica rítmica, mas do processo de movimento, né? E aí a gente aplica na ginástica rítmica também. Oizinho para a Bel, que está por aqui, minha querida, sempre acompanhando os conteúdos. E aí a gente aprende sobre isso, sobre as capacidades físicas que essas ginastas precisam desenvolver, ou melhor, que o ser humano precisa desenvolver. Mas quando a gente fala de ginástica, eu trouxe hoje aqui 5 específicas que são necessárias de ser trabalhada. E aqui vale a reflexão: será que você está desenvolvendo isso com a sua ginasta suficientemente? Outra historinha para vocês. Eu estava conversando com uma aluna minha da mentoria por esses dias, e aí a gente estava organizando o planejamento das aulas dela. Então a gente pegou todos os detalhes que ela já tinha organizado, reorganizou, colocou numa planilha bem clara, né? E aí enquanto eu organizava a planilha com ela, ela falou assim: Val, mas eu não desenvolvo isso com as minhas alunas. Eu falei: olha só, 5 minutinhos aqui. Será que esses 5 minutinhos aqui todos os dias não vai fazer uma diferença? Ela falou: puxa, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso. Então você acrescenta 5 minutos da sua aula de 1 hora, que era o caso dela, e vai ter um diferencial muito grande, porque é algo que estava sendo esquecido no trabalho na ginástica rítmica. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o trabalho de ginástica é que a ginasta precisa saltar. E para ela saltar, ela vai precisar da força explosiva. Mas antes disso, ela vai precisar da coordenação. Então, eu quero linkar essas duas coisas aqui. Para essa ginasta ter o impulso de um grande salto, ela vai precisar do preparo físico. Então, ela vai precisar de força, da pliometria, que vai desenvolver a capacidade física para ela conseguir saltar. E junto com isso, a própria pliometria exige um nível de coordenação. Então, é diferente aquilo que você vai trabalhar na iniciação para aquelas que vão trabalhar para um rendimento, que vão fazer saltos maiores, como esse da figurinha aqui.
Mas, de qualquer maneira, as ginastas precisam trabalhar essa força explosiva. E isso é um trabalho que precisa ser desenvolvido. Não necessariamente a questão de desenvolver isso de uma maneira técnica. Vamos lá, agora vocês vão fazer pliometria para saltar. Não. Nos últimos tempos eu estava dando um curso e aí lá eu fiz uma atividade lúdica no início da aula e nessa atividade lúdica elas estavam desenvolvendo o processo de saltos. Quer dizer, eu estava desenvolvendo com elas ali, dentro dessa parte lúdica, também o processo de saltos. Então, quando você aplica isso, você não precisa ser nitidamente um treinamento rígido de força, mas você vai trabalhar essa coordenação, né, da execução desse movimento, para que depois você possa colher os frutos lá na hora dos saltos. Olha quem tá por aqui, nossa Rose querida, minha querida falou, você é muito boa e vai auxiliar muitos professores, obrigada, e você também, muito competente com o seu trabalho, aliás, quero te mandar uma mensaginha depois de algo que eu pensei ontem, depois do nosso encontro da mentoria. Maravilha. Então, força explosiva precisa ser trabalhada pelas ginastas e junto com isso você vai desenvolver a capacidade dela de saltar, certo? Se você não está desenvolvendo isso em momento nenhum na sua aula, vale repensar, porque essas ginastas você vai querer que elas saltem. E como que elas vão saltar se elas não tiverem esse preparo mínimo sobre essa força explosiva? O próximo item que eu trago aqui hoje é a flexibilidade inteligente. Por que eu coloquei esse inteligente? Porque veja só, eu já trabalho banco, eu já trabalho flexibilidade de braço das minhas ginastas, eu faço trabalho de pés, maravilha. Mas e a flexibilidade específica para aquilo que a sua ginasta precisa? Então, a sua equipe, a sua turminha, ela vai trabalhar a flexibilidade. Mas, de repente, você tem uma criança ali que tem muita limitação para a parte de coluna, por exemplo. Ela não tem quase nada de flex de coluna. Que tal você desenvolver, dentro da sua própria turma, um direcionamento individualizado, onde as suas ginastas vão poder desenvolver as potencialidades que estão necessitando de mais trabalho. Então, hoje, a sua ginasta é muito flexível de perna, será que ela é só flexível ou ela precisa de encaixe também? Então, às vezes, um passo atrás é muito mais positivo para você dar passos à frente depois. Então, é sobre isso que eu falo aqui. Quando você entende que desenvolver potencialidades das suas ginastas é necessário e que se você conseguir isso de uma forma inteligente para desenvolver aquilo que ela já tem de qualidade, mas também trabalhar aquelas potencialidades que estão precisando, você precisa entender, então, sobre essas valências físicas que estamos falando por aqui. Mas tem mais, então vamos lá. Essa ginasta precisa de resistência. Como que eu adquiro a resistência para a ginástica rítmica? Vou botar elas correrem ao redor da quadra 15 minutos antes de começar o treinamento. Ou então, não, elas vão fazer 5 minutos de corrida, essas ginastas da escolinha. Peraí. Será que essa resistência está sendo específica para a modalidade? Será que se você coreografar, como os meus alunos ontem também estavam dividindo isso lá no grupo, né? Será que você coreografar músicas de vários estilos musicais, inclusive, não vai dar uma força, uma resistência para essa ginasta muito mais qualificada? Porque afinal ela vai ter que memorizar essa sequência, ela vai ter que aplicar essa sequência de aquecimento e que vai gerar um trabalho de resistência também, né? Se essa música for um pouco mais extensa e não necessariamente aquela própria corrida. Val, mas a corrida é por outros motivos. Tudo bem, você sabe o que você está fazendo, você é um profissional da ginástica rítmica. Estou trazendo sugestões de formas de você aplicar tudo isso. E uma das minhas sugestões é que você trabalhe essa resistência não simplesmente de uma forma geral, mas sim de uma forma específica para a GR. Então, às vezes, essa ginasta não precisa só correr, porque ela está cansada no final do treino. Ela está precisando melhorar o condicionamento dela através daquele preparo de chão ou de barra que você deu, que você faz e você não cobra ela, que você não exige a limpeza, a correção, 1.0 de cada um dos movimentos. Então, essa resistência ela pode ser trabalhada muito além de uma corrida na GR. Tá legal? Coordenação motora. Minha gente, quando eu penso em ginástica rítmica e eu converso com pessoas que de repente não são do meio, elas falam, meu Deus do céu, como é possível elas fazerem tudo isso? Existe um trabalho por trás, existe uma valência sendo desenvolvida que é a própria coordenação. Então, o fato de ela precisar movimentar um aparelho enquanto faz o equilíbrio, enquanto faz um salto e dentro da música, isso exige um nível de consciência, de inteligência, eu diria também, mas também um nível coordenativo da parte motora. Então, para ela conseguir fazer um equilíbrio,
É simples, né? É um pouco mais simples. Agora, para ela fazer uma rotação, um pivô, ela vai precisar de coordenação muito maior. E ela vai precisar entender a velocidade do impulso do calcanhar, ela vai precisar a velocidade para entrar no eixo, entender a consciência do seu corpo sobre o eixo para poder se equilibrar e girar mais, né? Ou um salto simples já é complexo. Agora, um salto que tem coluna, que tem rotação, exige muito mais dessa criança. E se você não trabalha um estilo de coordenação motora generalizada e depois a específica, você vai sofrer. Vá, mas como é que eu trabalho a coordenação motora específica para GR? Vamos lá. Tem muita gente que não trabalha os saltos básicos da ginástica rítmica. Por exemplo, um cabriole, um entrelacê, né? Vamos ver o que mais. Um galope, o próprio galope, o skipping, né? Estilos de skipping ou de galope. E aí, você quer depois que essa criança faça um salto ronde com coluna, com não sei mais o que, e ela não teve a base, que é o trabalho básico de um galope, de um entrelacê, de um cabriole. Entende que essa dinâmica do processo básico traz muitos resultados lá na frente, mas a gente negligencia e deixa para lá. Então, às vezes você quer que essa criança consiga fazer um salto rasgado, mas você nunca trabalhou com ela um entrelacê e um cabriole. Entende? Então, o que está faltando aí na sua aula? Essa é uma aula de alerta para você entender como você está desenvolvendo suas ginastas hoje e como você pode dar um passo a mais nesse desenvolvimento. Então, já falamos de 4 valências, quero trazer a última aqui. Para o trabalho de equilibrar, é natural, né? Afinal, essa criança precisa se equilibrar na meia ponta. Então, o primeiro equilíbrio que você deve ensinar para sua ginasta é se equilibrar sobre os 2 pés. Na meia ponta, no relevê, com os 2 pés fechadinhos e se manter paradinha lá. Será que a sua ginasta já chega direto para fazer o passeio ou ela passa por esse processo de se equilibrar sobre os 2 pés? Não só se equilibrar, mas se equilibrar com elegância, como eu falo para elas, né? Não é simplesmente fazer, é fazer bonito. Então, quando você hoje ensina as suas ginastas a se equilibrar, você precisa trabalhar a questão de eixo, de entendimento, percepção corporal, consciência, né? Ou, por exemplo, quando eu faço um equilíbrio 90, onde está o eixo do meu corpo? Ou quando eu faço um passeio, ou quando eu faço um perna lateral. Tudo isso muda a posição do corpo biomecanicamente e que necessita que essa criança entenda também sobre eixo, né? Sobre o alinhamento corporal para se equilibrar no equilíbrio. E aí, quando você quer que ela faça simplesmente o equilíbrio, ela fica caindo, opa, será que você desenvolveu as potencialidades dela para ela melhorar e conseguir esse equilíbrio do jeito que você quer? Do jeito que é exigido, por exemplo, na GR? Ou então, será que você está trabalhando um mínimo de propriocepção para essa ginasta entender o desequilíbrio e depois encontrar o equilíbrio durante a série, durante a coreografia? Então, tudo isso são pensamentos, reflexões para você que atua com a ginástica rítmica, seja no âmbito iniciação, seja no âmbito treinamento, porque afinal a gente quer resultado. Muitos de vocês que estão aqui, provavelmente estão aqui, coloca a medalhinha aqui no chat se você é um profissional que trabalha com a GR e deseja ganhar medalhas com as suas ginastas. Responde aqui para mim no chat, por favor. Muitos de vocês eu sei que tem esse sonho, mas esse sonho, eu gosto sempre de pensar num sonho, ou no desejo, na realização de alguma coisa, mas fazer a engenharia reversa. Então, qual é a engenharia reversa desse sonho? Eu sonho que daqui a 2 anos eu quero levar as minhas ginastas para o Campeonato Brasileiro. Maravilha. O que eu preciso fazer até lá? O que eu preciso organizar, aplicar, planejar para que essa meta se alcance? Essa semana, uma aluna minha falou assim, eu estava conversando sobre o método ginástica rítmica com excelência e eu perguntei para ela, né, o que você viu de maior diferencial desde que você começou o curso? Ela falou planejamento. Antes, eu não tinha rumo nenhum, né? Eu saía fazendo qualquer coisa e as minhas meninas não viam evolução também. E depois, essa professora trabalha só com meninas bem pequenininhas, tá? Acho que é 7, 8 anos. E depois ela falou, Val, agora eu vejo o resultado semanalmente de evolução graças a uma simples organização e planejamento dessas meninas. Então, veja como existe um caminho, mas esse caminho precisa ser traçado e alinhado por você, professor de ginástica rítmica. Então, aqui vale uma reflexão. Como está o treino físico das suas ginastas hoje? Elas estão simplesmente chegando para fazer a coreografia que você já montou?
né? De repente você vai participar de um evento esse ano para um torneio, e aí você já montou a coreografia, agora elas só repetem a coreografia até elas acertarem aquilo. Quando você faz isso, ai, me dói até o coração de pensar. E é que eu ouço muito sobre isso, eu ouço muitos professores contando de experiências onde tem profissionais que fazem isso. Quando eu penso sobre isso, eu penso o quanto você está limitando a possibilidade de desenvolvimento dessa ginasta na GR, graças à sua limitação também, enquanto profissional, em relação a aplicar novas possibilidades para ela. Por isso, quando você tem esse conhecimento em mãos, por exemplo, que a gente trabalhou hoje, você já consegue, com certeza, trabalhar muito mais e desenvolver muito mais as suas ginastas. Então, eu trouxe só 5 itens aqui, 5 valências para você trabalhar, mas é preciso pensar que todos os momentos do seu trabalho na ginástica rítmica precisam estar alinhados ao ajuste técnico do ponto zero. Então, quando você vai ensinar um simples equilíbrio, qual é a correção que é o esperado para aquele movimento? Né? Onde a ginasta tem que contrair, onde ela tem que relaxar. Esse foi outro comentário aqui de uma aluna que eu conversei por esses dias, a Bruna. Ela falou assim: Val, depois que eu fiz seu curso, eu entendi que o movimento não é simplesmente pelo movimento, mas o que tem por trás daquele movimento? Aonde a ginasta precisa contrair, relaxar, qual é a força que ela precisa fazer, e isso tudo está alinhado ao ajuste técnico do ponto zero. E quando você ensina, você precisa se atentar ao que é o núcleo perfeito do movimento. O que é esse núcleo perfeito? É a base. Então, qual é a base desse movimento? Né? Falamos hoje sobre coordenação de saltos. Qual é a base de um salto rasgado? Um salto cabriole e um salto tesoura. Então, existe o núcleo para realizar o movimento perfeito lá na frente. Mas se você não capacita esse núcleo, essa base, não tem como chegar até lá. Ok? E a boa notícia é que você não precisa ficar sozinho nesse processo, né? Assim como eu sempre falo por aqui, temos mais de 300 professores de todo o Brasil e do mundo que fazem parte da metodologia testada e aprovada, é uma formação completa para professores de GR, que você não conhece ainda. Você vai digitar agora excelência aqui embaixo e vai correr para o direct, porque por lá eu vou te mandar mais informações de como funciona. É preciso que você conheça para você dizer: não, Val, isso aqui não é para mim. Ou então, não, Val, eu acho que eu estou precisando disso aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense sobre é: será que vale a pena conhecer isso daí que ela está falando? Será que tudo isso que ela trouxe aqui hoje faz sentido? Ah, acho que faz. Tá, então eu vou digitar excelência aqui, ou vou chamar a Val no privado e vou conversar aí com ela para entender do que é essa metodologia, por que isso ajuda tanto, porque tem tantos professores que já fazem parte do time de professores de excelência da GR. Então, esse é o convite que eu faço para você nesse momento, para você refletir sobre tudo que a gente falou hoje nessa aula, para que você possa ter mais resultados de excelência com as suas ginastas. E a boa notícia é que a gente se encontra sempre por aqui, né? Segundas-feiras às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia. Nós temos o nosso bate-encontro por aqui, com muito mais ginástica rítmica com excelência para você, aprender como chegar ao resultado que você almeja. E mais, ontem eu fiz uma coisa. Sobrou um tempinho aqui no meu agenda e eu subi a maioria das lives que eu já fiz do canal aqui do Instagram e estão lá dentro de uma pasta bem tranquila para você assistir. Então, que tal fazer uma Netflix da GR aí, né? Uma GR Flix. Então, você senta aí, abre seu YouTube e começa a assistir os conteúdos que estão por lá. Porque cada uma dessas aulas serão preciosas para o seu trabalho na ginástica rítmica. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, lá no YouTube ou aqui no YouTube, né? Talvez você está assistindo essa aula aqui no YouTube. Por favor, clica no sininho aí, ativa as notificações e participe, porque afinal a gente está aqui por um único motivo: o conhecimento da ginástica rítmica ser espalhado e divulgado. E eu conto com a sua participação também. Nos vemos então na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um beijo grande para todos vocês, ótimos treinos e excelentes resultados em 2025. Tchau, tchau!